resolver um exemplo da aplicação do Teorema de Tales nos triângulos. Esse exemplo está no livro, na página 332. Beleza? Então vamos nós. Está aqui o exemplo. Na figura, aqui a figura, estão representados um poste que tem altura H e uma vara que tem altura V. Tanto o poste quanto a vara, num determinado horário, projetam as respectivas sombras. Sombra do poste, que ele chamou de S índice P, e a sombra da vara, que ele chamou de S índice V. Essa distância daqui é a medida da sombra da vara, medida da sombra do poste. Medida do poste, medida da vara. E ele conhece 3 dessas medidas. Quer descobrir a 4ª. Então, quais são as medidas que ele conhece? Conhece o tamanho da vara, mede 1,80 m ou 1,8 metros. Conhece a sombra desta vara, mede 90 centímetros ou 0,9 metros. E ele conhece a sombra do poste, que mede 3,20 metros ou 3,2 metros. Ele quer saber qual a altura do poste. Então ele conhece 3 dimensões e quer saber a 4ª. Perceba que é o mesmo tipo de problema que nós fizemos no vídeo anterior. Então, para a gente iniciar esse problema, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou verificar se as unidades estão todas compatíveis. O que é que isso quer dizer? Se está todo mundo em metro, qual unidade utilizada? Todo mundo utilizou metros, está vendo? Se todas as unidades estão compatíveis ao metro, então eu posso fazer os cálculos sem me preocupar com isso. Muito bem. Segunda, vamos montar a proporção. Lembrando que, pelo que nós vimos anteriormente, a proporção pode ser utilizada. Nós temos vários tipos de montar esta proporção, tá certo? Então olha só o que é que o autor preferiu fazer. Ele fez a seguinte proporção. A altura do poste está para a sua sombra. A altura do poste está para a sua sombra, assim como a altura da vara está para a sua sombra. Percebe? Então ele usou sempre a razão existente em relação ao poste e depois a razão existente em relação à vara. E simplesmente aplicou a propriedade fundamental das proporções. Está aqui então a proporção que ele utilizou. E fez o seguinte, produto dos extremos, H vezes 0,9, é igual ao produto dos meios, 3,2 vezes 1,8, eis aqui. H vezes 0,9, ele repetiu, vai dar 0,9H, está aqui. É igual a 3,2 vezes 1,8, dá 5,76. E como 0,9 está multiplicando o H, né, eu posso dividir então para calcular o valor de H, propriedade lá das equações, né? Dividindo todo mundo por 0,9, 5,76 é como se esse 0,9 passasse para o outro lado dividindo, né? Operação inversa. 5,76 dividido por 0,9 dá 6,4 metros, que é a resposta então, ok? O poste tem 6,40 metros. Fácil, né? Muito tranquilo essa aplicação direta do Teorema de Tales nos triângulos. Beleza? Gente, temos só mais um detalhezinho para a gente ver em relação ao Teorema de Tales. Com esse exemplo a gente encerra então a aplicação do Teorema de Tales nos triângulos. Só que tem uma outra aplicação muito importante desse mesmo teorema.
é a aplicação do Teorema de Tales num feixe de retas paralelas cortadas por transversais, que no frigir dos ovos, ou seja, não deixa de ser semelhança, que é do que trata este capítulo. A gente vai ver isso então no vídeo seguinte. Até lá!